Eles tinham uma cerimônia toda especial nesse dia e ele era chamado de Dia da Expiação ou Dia do Perdão, em hebraico Yom Kippur. A palavra Kippur em hebraico significa cobrir, perdoar, expiar. A palavra expiação hoje talvez não é tão assim de domínio público, as pessoas quase não a conhecem. Expiação significa apagar a culpa de alguém através de uma substituição. Nesse caso, a nossa culpa foi apagada porque Cristo nos substituiu na sentença de morte. Ele morreu em nosso lugar. E o santuário devia antever, de uma forma didática para os hebreus, aquilo que aconteceria com o Messias na cruz do Calvário anos depois. Agora, todos os dias, matando animais e levando o sangue aqui para dentro e aspergindo o sangue dentro do santuário, ia de certa forma contaminando o santuário, tornando-o impuro. Então, nesse dia especial do dia do perdão ou dia da expiação, uma cerimônia diferencial era feita. Nesse dia, os sacerdotes e levitas traziam 2 bodes. E eles pegavam um bode e o ofereciam em sacrifício para Deus. O outro era oferecido para Azazel. Este segundo bode não era morto. Apenas o sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça do animal e ele era solto no deserto. Aquele bode que era sacrificado tinha o seu sangue levado até o lugar santíssimo e apresentado perante Deus. Então, neste dia, todos deveriam estar purificados num processo de purificação que incluía, inclusive, o santuário. E isto aqui, de certa forma, foi repetido também quando os judeus saíram do tabernáculo para atuar no templo. O templo tinha o mesmo processo. Você tinha aqui fora o pátio onde ficavam os gentios, por exemplo, os não-judeus. Havia um lugar que era o pátio das mulheres e aqui dentro só podiam entrar os sacerdotes e levitas. Nesta parte aqui você tem o altar de sacrifício, com a bacia, de maneira maior, é claro, numa proporção bem maior do que estava na época do tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo ambiente do templo, onde estava o Santo dos Santos. Apenas uma vez por ano, alguém entrava ali. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, um dos fenômenos que aconteceu por obra de Deus é que a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgada sem mão humana, de cima a baixo. Foi uma forma de Deus mostrar que o santuário tinha chegado ao seu cumprimento. Ele não era mais necessário, porque a grande oferta, o Cordeiro de Deus, que era o Messias, havia sido morto na cruz do Calvário e os nossos pecados podiam então estar definitivamente perdoados à medida, é claro, que nós nos arrependêssemos e aceitássemos o sangue do Cordeiro. Ainda hoje, o dia da expiação é uma festa sagrada para os israelenses e os judeus de modo geral. E ele é conhecido, como eu falei, em hebraico como Yom Kippur. Mas a sua observância é atualmente bem diferente daquela dos tempos bíblicos. A cerimônia do dia da expiação incluía, como eu falei, aspergir o sangue da oferta dos animais sacrificados nos itens que estavam sendo purificados. O carneiro como oferta queimada e o touro e os 2 bodes como ofertas pelo pecado e para Azazel, tudo isso fazia parte da purificação do santuário. Então também era purificado o templo, o altar, o povo, tudo através da aspersão do sangue. A purificação e a medição no Antigo Testamento estavam todas relacionadas a esse dia da expiação. Eles tinham como alvo os mesmos pontos mencionados em Apocalipse capítulo 11. Você quer ver? Eu vou comparar para você. Olha aqui no quadro. Eu tenho Levítico 16, que é a parte que conta como seria o cerimonial do dia da expiação. Você tem Apocalipse 11, que é o que estamos estudando. E você tem Ezequiel 40, que também fala da medição do povo de Deus. Você vai para Levítico 16, você tem a purificação ou a limpeza do santuário no Israel antigo antes de Cristo. Aí você vai para João, no Apocalipse 11, então você também tem uma limpeza do santuário. E em Ezequiel também uma purificação. Quer ver? E em João começa medindo-se o templo de Deus, no lugar santíssimo. Em Levítico você também começa com o propiciatório que fica no lugar santíssimo. É ali que o sangue era primeiramente aspergido.
Em Ezequiel 40, você tem também o templo, onde era o começo daquele processo de medição. Você volta para o Apocalipse, em seguida, depois do lugar santíssimo, você tinha a medida do altar de incenso. E no Levítico, o próximo passo era justamente aspergir sangue no altar de incenso. E no livro de Ezequiel, o próximo passo depois do templo também é o altar de incenso. E o terceiro passo no Apocalipse é medir as pessoas. Em Levítico, o terceiro passo também é purificar as pessoas. Em Ezequiel, o terceiro passo também as pessoas. Então note que a regra, a ordem dos fatores é a mesma sempre. O templo, o altar de incenso, as pessoas. O santuário, o altar de incenso, as pessoas. O templo, o altar de incenso, as pessoas. Tudo isto confirma que Apocalipse 11 é um quadro claro relacionado ao dia da expiação. O sangue que Cristo derramou simbolicamente por meio do ritual ou de forma literal com sua morte na cruz é o suficiente para cobrir os pecadores e purificá-los completamente. Portanto, a festa do dia da expiação serviu como um símbolo da história da redenção. Essa história que será completada na segunda vinda de Cristo, com a determinação bem definida de quem será salvo e quem será para sempre perdido. Essa determinação é feita por Deus com base no tipo de relacionamento que queremos ter com Ele. Assim, ao medir o templo de Deus e o canal de comunicação, no caso o altar, as orações, que Ele colocou à nossa disposição, nós podemos ter a certeza de que o nosso Senhor cumpre a sua promessa de permanecer e proteger o seu povo. O que precisamos fazer é vir a Ele em oração, com arrependimento sincero e aceitação do sacrifício de Jesus.